Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão participando de mais esse curso, que é oferecido pelo Paul UK, em conjunto com o Consulado Geral do Brasil em Londres. E essa é a nossa segunda aula do curso da Elizabeth Cruz, que é uma especialista em educação interdisciplinar, e ela vai estar dividindo com a gente o seu conhecimento hoje, mais conhecimento, né, Elizabeth? Com a expedição literária. A literatura como elemento disparador na elaboração de projetos. Então, Elizabeth, por favor, te passo a palavra e a gente fica aqui te ajudando, qualquer coisa que precisar. Tá bem, Sabrina, muito obrigada. Olá, pessoal, bom revê-los, todos muito bem-vindos, uma alegria a gente poder ter mais esse encontrinho, né? Caloroso, literalmente, né? Estou feliz de estar aqui mais uma vez. Queria, obviamente, começar o nosso bate-papo fazendo alguns agradecimentos ao Leandro, a Karina, a Jéssica, a Juliana, Maria José, a Rita, a Karina Marchi, a Camila, Fernanda e a Roberta. E aí vocês vão perguntar, ué, mas por que para elas, né? Por que a Elizabeth está fazendo agradecimento para elas e não para mim? Porque elas preencheram o Google Form no primeiro módulo, gente. Então, uma salva de palmas! Gente, quero muito de verdade agradecer quem contribuiu, quem participou, por quê? A nossa proposta é uma atividade dinâmica. E para ser uma atividade dinâmica, o nosso curso não foi formatado como algo estático. Ele foi formatado em 5 encontros. Cada encontro, obviamente, tem uma proposta, o quê, para quem, como, mas em cada encontro nós vamos adaptando as necessidades do grupo. Os grupos são muito diversos. Eu acabei de vir de uma iniciativa lá de Boston. São necessidades diferentes, né? Estamos aqui hoje, é outra necessidade. Então, quando vocês preenchem um form, mandam lá o que querem ver, eu já coloquei aqui, já anotei todas as solicitações da minha amiga que quer ver livro ilustrado, vamos falar de livro ilustrado. Então, não quer dizer que eu consiga falar hoje nesta aula, mas dentro disso eu vou encaixando as necessidades específicas dentro do possível. Então, isso é muito legal. Isso também dá um norteador, né? Se estamos no caminho, se o nosso percurso está sendo saudável, se está gostoso, se está cansativo, se precisa dar um upgrade, se precisa dar uma acalmada. Então, é muito importante a participação de vocês, tá bom? São poucas perguntinhas, é muito rápido, mas faz muita diferença. Sabe como eu me sinto quando eu abro o fórum? Como se vocês tivessem me dado um abraço pessoalmente, assim, sabe? Tipo, ai, que gostoso, olha lá, respondeu, tirou 2 minutinhos e respondeu. Então, é muito bem-vindo, tá bom? Bom, eu vou começar o nosso encontro de hoje fazendo uma retrospectiva. Nós temos hoje na sala pessoas que não vieram no primeiro encontro, que estão chegando, que querem nos conhecer. Então, nós não vamos fazer uma apresentação inteira do que a gente fez no primeiro encontro, mas eu vou fazer uma revisita do que a gente falou, de uma maneira bem sucinta. Caso, olha, puxa, mas eu perdi aquilo, mas isso aqui ainda fiquei em dúvida, não foi o suficiente, não tem problema, pode mandar no chat, a gente responde depois, as meninas que estão nos assistindo hoje, a Gia, a Sabrina, anotam, aí no término eu respondo no privado, não se preocupem, tá bom? Mas eu acho que é importante a gente contextualizar da onde a gente começou, e aí depois a gente vai fazendo essa análise até o nosso último encontro, aonde nós vamos chegar. Isso é outra coisa importante, percurso. Quando a gente fala de percurso, não é só o percurso do nosso trajeto, né, da nossa casa, da onde vamos, da escola, o percurso que queremos atingir. Só se chega a algum lugar quando se tem um propósito, um objetivo. E o livro não é diferente. Quando a gente pega o livro, quando a gente abraça o livro, quando a gente vai trabalhar a literatura, né? Ou quando a gente vai trabalhar esse livro como uma ferramenta de trabalho, como um projeto, como uma proposta, este livro, ele precisa ter um percurso, um planejamento. Ah, mas a gente já faz isso. Ok, a gente sabe que muitas iniciativas têm todo esse cuidado, e na aula passada a gente falou, né, deu algumas dicas de como a gente pode suavizar isso, para que cada vez mais a gente possa ser um elemento transformador mesmo na vida das crianças que são assistidas por nós.
né? E como a gente pode deixar que cada vez mais o livro se torne atraente, interessante, mas esse percurso é uma coisa importante para a gente falar hoje. E aí a gente vai começar o nosso percurso de hoje, abrindo o nosso slide, fazendo bem rapidinho o que a gente discutiu e o que a gente falou na aula passada. Tá bem? Bom, a gente tem aqui, desce um pouquinho, Gi, por favor, só para a gente fazer a capa inicial, pode ser? Mais para cima, muito bem, obrigada. Então, está aqui a literatura como elemento disparador na elaboração de projetos, um trabalho cuidado, feito com muito carinho, né, para que a gente possa permear aí a literatura nos corações de todas as pessoas, sejam educadores, psicólogos, psiquiatras, pais, apaixonados pelo livro, para o seu uso pessoal. Então, o nosso objetivo aqui é como a gente pode usar esse livro, a literatura, tudo que ela nos propõe, como um elemento disparador, um gatilho para as nossas atividades, ok? Bom, falamos um pouquinho sobre o meu trabalho, para quem ainda não me conhece, já contamos aí, a Sabrina já me apresentou, eu sou educadora, sou pedagoga, sou apaixonada por livros, sou uma amante desse processo leitor, e aí o meu trabalho aqui hoje é ser um instrumento no dia a dia de vocês, tá bom? Lembra que a gente conversou? Não venham como um propósito de ensinar, venham com o propósito de nós fazermos uma troca de saberes. E aí, por meio dessa troca de saberes, a gente vai se ajudando e vai se conhecendo e vai contribuindo com o dia a dia das nossas rotinas. Falei da nossa dinâmica, né, dessa brincadeira, então a gente vai falar um pouco de teoria, a gente vai pôr na prática, a gente sempre vai ter uma atividade de registro para que a gente possa ir fazendo uma conjuntura sobre o que a gente está falando. A gente vai brincar horas com lição de casa, para reflexão, para a gente trazer algo para o nosso encontro. E no término, a gente sempre tem o Google Form, que é para a gente poder fazer essa análise, essa avaliação, tá bom? Bom, nosso encontro começou com essa explicação dos módulos, né? Então, o que? Essa história da literatura, o livro como elemento, a indicação, a ilustração, a importância do que é o livro. Falamos um pouquinho sobre a história da literatura, né? O quanto os livros até então eram escritos para o adulto, né? Ele era adaptado para a criança, a partir só de 1960, que esse livro veio com essa transformação, com esse propósito de vir ao encontro de, e não ter um propósito de, mas ele fazer parte dessa figura, desse objeto. E aí a gente falou um pouquinho dos nossos livros afetivos, né? E para quem está chegando, a gente colocou no Drive uma pastinha dessas indicações literárias. Hoje eu contribuí com algumas indicações, e aí o que eu acho que é importante para vocês? Se hoje, ao longo do nosso percurso, a gente tiver novas sugestões, de acordo com o que a gente for falando, a gente pode colocar lá, para que todos possam ter aí no final dos nossos encontros, desses 5 encontros, a gente tenha praticamente um catálogo de indicações literárias de bons livros, tá certo? Ok? Então, dentro do que a gente falou sobre a importância do livro, o que é essa escolha, para que ela serve, pode ir passando, Gi. Acho que é a Sabrina hoje, né? Então, o que é, né? Então, esse papel de 1600 para cá, que o livro trouxe esse contexto literário, essa ferramenta leitora. Sugeri uma biografia importante da Semente Editorial, que fala sobre essa literatura, né, infantil e juvenil. A gente fez essa brincadeira, né, da gente falar do livro de afeto, e aí lá nas sugestões, eu vou pedir para parar um pouquinho aqui nesse livro de afeto, que a gente sugeriu várias literaturas, né, e aí eu lembro que eu comentei, agora eu só não lembro quem tinha me comentado sobre os meus pratinhos da outra sala, do Gustavo Rosa, e aí eu trouxe, então, hoje, ó, trouxe alguns livros do Gustavo, como eu havia prometido, tá? Uma viagem divertida, é um livro da Edna Andi, da Sueli Lemos,
Ele vai mostrando todas as obras de Gustavo, um artista brasileiro. Aqui a gente tem uma parceria aqui na Elohim com o Instituto Gustavo Rosa. E aqui, o que é gostoso do livro, tá? Ele não é um livro didático, ele não é para ensinar a obra do Gustavo Rosa, né? Ele vai brincando com a ilustração, ó. Tá vendo? E é literalmente um percurso literário, ó. Tá vendo? Vou mostrar. Esse vai para a nossa listinha depois, tá bom? E aí, olha que fofinho, né? Ele não tem como intencionalidade, como num livro de artes, ter a explicação da obra. Ele brinca com a obra, olha. Num suspiro, você estará lá, ao lado de pessoas cheias de alegria contagiante. Junte-se a elas e faça uma caminhada explorando o lugar. Então, é uma viagem divertida pelas obras do Gustavo. E ainda do Gustavo, selecionei mais 3 obras bem interessantes. Não se preocupem, eu vou colocar lá no nosso Drive, tá bom? Então, uma viagem interessante da editora Ciranda. Esse é um outro bem gostoso. Onde está o Chapéu Colorido de Gustavo? Essa é uma coleção chamada Detetives de Arte. E é uma coleção muito fofa de uma editora nova, tipo eu, assim, bem jovem, gente, bem novinha. E aí é da editora Casa do Lobo, é uma editora nova aqui no Brasil, que vai fazer bastante sucesso muito em breve, está com vários livros bacanas, e eles têm essa coleção, tá? Que é a coleção Detetives. Então, eles têm vários outros artistas, Monet, tem Tarsila, e todos nesse formatinho, a gente chama pocket aqui, que é esse formatinho menorzinho, mais quadradinho, e aí aqui é a mesma coisa, a ideia não é o livro explicando a obra, mas a criança num percurso dentro da obra, e analisando, conhecendo, brincando com as imagens e transformando as imagens num processo criativo. E esse também é da Casa do Lobo, da mesma editora, ó. Casa do Lobo, é a mesma editora. E esse aqui, Na Trajetória de Criação do Gustavo. Aí, esse sim, já é um livro já mais técnico, ok? Não é um livro literário. Daqui tem um QR Code, você consegue acessar a obra, tem curiosidades sobre a obra, está explicando um pouquinho dos materiais que foram usados, os cenários, se foram inspirados em algum lugar, como são as composições. É também um livro super interessante, principalmente para vocês das iniciativas, porque é um livro que traz repertório, para que você possa se usar de algumas atividades inspiradoras aqui, de repente, para o desenvolvimento das atividades do dia a dia de vocês. Então, os 3 que eu havia prometido aqui, vou colocar para depois colocar lá no Drive. A gente brincou, lembra? A gente fez um comentário, e eu comentei de um livro da Maria que cansou de ir com as outras. Lembra que eu comentei na última aula, a gente falou alguma coisa da Maria vai com as outras? Eu falei, tem um livro muito fofo, também é de uma editora nova, viu, gente? Isso é muito, muito legal vocês estarem a par, né? A gente tem tido, assim... vou falar uma questão mais técnica. O governo brasileiro abre um trabalho que se chama PNLD, que é um Programa Nacional do Livro, aqui no Brasil, e antigamente as editoras de grande porte eram sempre as editoras contempladas para essas iniciativas, porque elas tinham mais condições de se inscrever, de se cadastrar, de mandar muitas obras. E aí, o acervo das escolas, principalmente das escolas públicas, ele começou a ser um acervo das mesmas editoras sempre eram as mesmas que venciam os editais, os programas. E aí, de uns 2 anos para cá, né, mesmo com toda a questão aí que a gente teve, governamental aqui no Brasil, de uns 2 anos para cá, mudou-se esse formato. As editoras, elas são restritas ao número de obras que elas vão escrever, independente se ela é uma editora de 10 milhões de livros ou uma editora de 5 livros. Todas as editoras têm as mesmas condições, o mesmo critério. Então, elas têm lá 10 livros que elas podem enviar. O que aconteceu com isso, né? Para vocês entenderem, surgiram
centenas de pequenas editoras. Às vezes, obviamente, braços das editoras maiores, mas pequenas editoras. Porque só pode se inscrever um número X de livros para o CNPJ. Então, tem muitas editoras que, inclusive, foram fundadas por autores. Essa é um bom exemplo. Renata Fernandes, ela é autora, e aí ela decidiu, ao invés de mandar os títulos dela para várias editoras, ela montou uma editora e inscreveu os próprios livros nos editais. Então, a gente tem aqui a Renata, que é da letra A gente tem a Emília, também, que é uma outra pessoa muito fofa, que tem, olha, a editora Tibe, vou falar desse livro daqui a pouco. E aí eu lembro que a gente comentou sobre a Maria, Se Cansou de Ir com as Outras. É um livro bem divertido, tá vendo? É uma girafinha, personagem, e aí ela se cansa, né, de ser igual a todo mundo, de seguir os mesmos percursos, né? E aí, por conta disso, ela acaba fazendo um novo roteiro, uma nova viagem na vida dela. Maria cansou de ir com as outras, tá bem? Bom, e aí, voltamos lá na nossa apresentação. Fizemos um registro, pode descer, Gi. Fizemos o nosso registro, né, da nossa brincadeira. Eu vi também que nem todo mundo quis contribuir lá com nossos personagens. Só tinha alguns no Drive, então quem quiser ainda colocar, ainda dá tempo, vai ser muito bem-vindo. Por que a gente trabalhou essa brincadeira? Acho que é importante contextualizar, porque o nosso propósito foi a gente falar da importância da gente se divertir com o nosso livro. E aí, hoje, entramos aqui no nosso módulo 2. Então, mais uma vez, os nossos agradecimentos a todos aí que fizeram a entrega dos seus personagens, que me propiciaram a preparar o nosso material do nosso segundo módulo, que é Falando para Quem. Todas essas obras de arte estão à venda, tá? Se depois vocês tiverem interesse na compra, é só entrar no Drive lá, porque todas elas estão à disposição, tá certo? Estão disponíveis para venda. Agora, antes da gente entrar no módulo, eu quero abrir a nossa câmera e abrir o nosso bate-papo, porque eu quero falar com vocês sobre o para quem. Pode ser? Vamos lá? Para ficar um pouco mais dinâmico. Pode ser antes de deixar lá na imagem, pode deixar aberto, abre aí para a gente se ver. Vamos deixar aí por enquanto. Vamos abrir as câmeras. Para quem? Então, a gente falou sobre o quê, né? E esse o quê, olha que potência, né? Esse o quê, porque esse o quê rendeu, né? Tudo isso que a gente falou até aqui, né? Entender esse livro, essa ferramenta, esse objeto, para que ele serve, com tanta essa intensidade, o que nos afeta, o que nos agrada, o que nos faz sentido. E hoje o nosso módulo vai falar para quem, né? E aí, o que vem a vocês quando a gente fala para quem? O que vocês imaginam? O que vocês esperam, né, desse encontro para quem? Um de cada vez, tá? Me disseram que vocês eram um grupo falante, mas eu até agora não percebi. Eu vou esperar o último módulo para ver. Até aqui todo mundo muito comportado. Quem quiser falar, só levanta a mãozinha, por favor, e aí a gente vai. Pode ser? Acho que é a Rita. A Rita podia começar, porque aí ela empolga as outras a falarem mais. Ritinha. Já Boa, botei Rita. a mão Inclusive, lá. já botou a mãozinha para cima. Calma aí, Rita, a gente só está organizando a fila aqui, pode falar. Olha só, gente, isso fica muito feio. Eu vou parar de vir para os cursos. Não, senhora, pelo contrário, muito bem-vinda. Muito bem. O que eu penso? Para quem o livro que eu escolho? Primeiro, para mim, ele tem que falar comigo, e depois que ele fala comigo, eu consigo empolgar quem vai ouvir ou quem vai ler. Depois, por ser professora, eu penso no aluno.
Um livro traz inúmeras possibilidades na aula, então, o mesmo livro pode servir para vários alunos de maneiras diferentes, no meu ponto de vista. A Elizabeth, na semana passada, falou uma coisa que eu achei interessante, que o livro não é um livro infantil, né? Infantil é aquela coisa boboca. Eu tenho 3 filhos, eu nunca falei com filho nenhum igual um retardado, porque criança é criança, não é retardado, né? E eu faço a mesma coisa com os alunos. Eu não escolho o livro para a idade, eu escolho o livro para a maturidade deles. Se eles conseguem ler com fluência, né? Isso tudo tem que estar... E eu levo a idade deles para dentro daquele livro. Então, é para eles que eu escolho, e sempre com objetivos diferenciados, dependendo da turma, né? Quando é aula particular é mais fácil, mas quando é uma turma, cada parte do livro que me tocou, se o livro não falar comigo, eu não consigo fazer uma boa aula. Porque eu não vou conseguir empolgar os meus alunos. E depois que eu os empolgo, eu sei para quem vai cada parte do livro. Está falado, Ok. tá? Quem é a próxima? Uma de cada vez, tá? Sabrina está organizando em ordem, tá? Viu, Sabrina? Pegando a ficha aqui do pessoal. Vamos ver. Aqui, ó, a Fernanda escreveu no chat. Ela não está falando, a gente já vai chamar ela aqui. Não, pode ser no Muito chat, gente. Pode Ó. ser no chat. Eu sei que tem pessoas, né, que às vezes não gostam de falar, né, se sentem mais Ela falou tímidas. muito importante de nos atualizarmos sobre as novas e pequenas editoras. Isso foi de ontem, né? Eu também achei a mesma coisa. É muito bom. A gente tem inúmeras, gente, são inúmeras, de verdade, assim. Aqui no projeto Expedição Literária, nós temos mais de 60 editoras, e das 60 editoras, praticamente, eu vou dizer que mais de 70% são editoras que a gente chama de pequeno porte, né? Que são editoras menores, são editoras que estão começando agora, às vezes tem 4, 5, 6 livros, mas todas já com livros premiados, livros contemplados, livros em programas de governo, livros com prêmios, entendeu? Todas elas já com esse propósito. Bom, então vamos lá, já que vocês estão tímidos, vamos entrar então no nosso módulo para quê. É importante a gente pensar no para quê. Opa, pode falar. Regina? Você levantou a mãozinha, Rê? E eu gostaria de falar que uma vez eu estava na Feira do Livro, em Ribeirão Preto, e estava recebendo o Moacir Scliar, e eu comprei o livro, e vi que era legal para a idade dos meus alunos. E eu comprei sem me apaixonar pelo livro. Comprei, pedi um autógrafo e tal, e eu me apaixonei o livro, junto com os meus alunos que me fizeram me apaixonar mais ainda pelo livro. Só para falar, foi um pouquinho diferente. Não, mas é muito legal isso, Rê. Sabe por quê? Porque o livro, ele nos atravessa em momentos diferentes. Muitas vezes, a gente pega o livro num determinado momento, a gente falou um pouco disso na aula passada, né? Para quem estava aqui. A gente falou disso. Às vezes, você lê aquele livro naquele percurso, naquele momento da sua vida, você fala, ou por uma oportunidade, né? Poxa, o autor está aqui, né? Vou pegar o livro, vou pegar, né, um autógrafo, né? E aí, só depois que você consegue se aprofundar. E às vezes você lê aquela história, naquele momento ela não faz significado, e depois você fala, nossa, que incrível, né? Tipo, como isso foi importante, né? Como isso foi significante para mim. Porque nós somos, gente, iguaizinhos ao rio. Não tem a mesma água. Mas eu já vim aqui, nadei, nadou nada. Você nadou naquela água que foi há tanto tempo atrás, né? Então, a gente tem isso também. Nós somos iguaizinhos ao rio, né? A Rita e Fernando Capelo Gaivota, 5 vezes. O livro falou comigo de uma forma diferente, o mesmo acontece exatamente. Porque nós somos diferentes, gente. Nós temos o nosso amadurecimento, a gente vai se preenchendo de repertórios, cada leitura que a gente faz, cada leitura de uma imagem, né? É a Ju que gosta de livro-imagem, não é, Ju? Isso, então, a Ju gosta de livro de imagem.
ela vai ficando craque. Cada vez que ela vai pegando um novo livro, o olhar, a gente vai aguçando o nosso olhar, né? Só me dá um segundo, gente. Juliana, você que gosta de livros sem palavras, só de imagens, tem um livro chamado Ida e Volta, do Juarez Machado, que dá aulas divinas. Dá para trabalhar passado, dá para trabalhar futuro, olha, beleza, não tem uma palavrinha lá escrita. É um clássico, né? É lindo. Esse. Coloca lá na lista de livros, de sugestões, meninas. Bom, e já que a gente está falando de atravessar, eu vou brincar com vocês, né? Com um livro que eu gosto muito, e eu separei ele em homenagem a Juliana. Ó, é um livro chamado, deixa eu pegar a luz aqui, ele chama Brincar de Livro. E olha as infinitas possibilidades desse brincar de livro. É um livro em capa dura, ele tem as duas versões, inclusive. Aqui começa a história com apenas um livro e um pássaro. Olha quanta coisa para ler, Ju! Então, aqui a gente tem uma mãe sentada com um livro e uma criança com vários brinquedos ao seu redor. A mãe levanta e deixa o livro. E aí, o menininho larga os brinquedos, tá vendo que ele tem vários brinquedinhos à sua volta, ó. Ele larga o brinquedo para brincar de livro. Olha que livro fofo. E aí ele vai abrindo o livro e transformando o livro num próprio brinquedo. Um barco. Opa. Ora, o livro vira uma cabana. E aí ele se imagina neste lugar que ele está brincando. Ora, o pássaro, o voo. E aí, ao longo de toda a trajetória da história, é isso. O acolhimento dele, um chapéu, porque está muito sol. Olha que fofurice. O livro se transforma numa cama, onde ele vai pôr os brinquedos para dormir. Essa história, esse monte de caminha junta com uma criança dormindo em cima, lembra de algum clássico da literatura, não lembra, não? Hein? Alguém chuta aqui? Que história é essa? Das caminhas juntinhas? Dourados. Branca de Neve. Dourados, com as três caminhas. Dos ursos. Ursos, né? É. Aí, olha só, ele vai lá, coloca o livro na estante e brinca pensando numa árvore de livros, ó. E aqui de volta é a mamãe e eles juntos, fazendo o percurso da literatura. Ele escrevendo e começa uma nova história. Brincar de livro. Não é fofo demais? Gostou, Juju? Nossa, posso fazer um comentário? Claro, eu cobro R$5 por comentário. Não, é um desenho. Pode fazer. Fala, querida. Não, é porque eu gosto muito dessa mudança de perspectiva, como se a gente estivesse num cinema, né? Na verdade, é a cena e corta a cena, a gente está dentro
da proposta da criança, dentro da brincadeira da criança, né? Isso é um recurso que é porque a gente é adulto e a gente já perdeu esse encantamento. Mas, principalmente para crianças pequenas, assim, essa passagem de uma página para outra, ela pode ser muito mágica. Então, uma coisa até que eu faria, não sei, já estou pensando na mediação, assim, é esconder, sabe? É esconder, tipo, vou pegar qualquer coisa aqui, uma agenda. Sei lá, o livro aberto, esconder a próxima página. No início da leitura, por exemplo, né? Fazendo essa brincadeira que é uma chave de surpresa, né? A leitura da cena e a leitura do mundo encantado ali, do mundo da brincadeira. A cena e essa coisa também que se repete, é uma coisa muito legal, né? Porque é como se fosse uma estratégia, né? Do autor, assim. E essa brincadeira, esse brincar de livro, vai ficar para a nossa dica de mão na massa dessa semana, para vocês exercitarem. Por quê? Você pode fazer esse recurso com qualquer livro. Você pode pegar qualquer livro, esse livro é novo, ainda não foi lançado, tá? Chama Aqui e Aqui. Olha que curioso, chama Aqui e Aqui. E aí, olha que legal. Você pode propor para o grupo de vocês, independente da faixa etária, de vocês descobrirem o texto, pedirem a leitura das imagens. E aí, se você fizer isso com todo o percurso do livro, você tem perspectivas do livro totalmente diferentes. Então, você cobre aqui, você põe uma tardinha, um post-it, um pedacinho de papel, né, sem danificar o livro, né? E aí você pede a leitura do livro. E isso é bem interessante porque realmente nós temos o hábito de compreendermos a leitura como a decodificação de um código linguístico. Então, B mais A, ba, M mais M, não. Esse não é a leitura, isso é uma decodificação. Lembra que a gente falou, de novo, de ser leitor e ledor? Lembra que a gente comentou na aula passada a diferença da gente ser leitor? Leitor é o que entende, interpreta, ele significa. O ledor é o que lê. Ele pode ler jornal, ele pode ler até um trecho, uma Bíblia, não importa, ele leu, ele sabe ler. Mas se você perguntar para ele o que você compreendeu, ele não sabe reproduzir. E aí, essa brincadeira, puxando o gancho que eu brinquei, né, da homenagem à Juliana, do brincar, porque na hora que a gente conversou, eu lembrei desse, é uma atividade, quando a gente for pensar para quem, dentro do nosso módulo do para quem, é uma atividade muito gostosa de fazer com qualquer faixa etária. Não é para crianças pequenininhas que ainda não são leitoras, não sabem decodificar, com qualquer faixa etária, porque você vai ter histórias diferentes para a mesma obra. Quer ver? Eu vou pedir para, vou mostrar um trecho da história, ok? Mas vocês vão colocar no chat o que vocês estão vendo na imagem, tá? Só um minuto. Ok, vou escolher esta. Então, tá aqui uma imagem, e vocês vão me colocar no chat o que vocês imaginam o que está acontecendo, que situação é essa do nosso personagem. E não se preocupe. Isso, o menino, a Karina colocou, o menino procurando algo na mochila. A Camila acha que ele está preparando uma mochila para um passeio, curioso. Menino querendo viajar, uma viagem, indo viajar, preparando para uma grande aventura. Quem mais? Vamos lá. Somos vou olhar aqui, em quantos? 25, 28, só estou vendo meia dúzia. Ele está procurando algo dentro da mochila. Muito bem, a Jéssica acha que ele está procurando algo na mochila. Olha, ele está pegando o livro na mochila, né, Silvia?
Muito bem. Mais alguém? Ele está preparando a mochila para ir para a escola. Ele está sorrindo, então deve ser algo especial. Muito bem. São essas percepções. E, ó... Também ali da Fernanda, a Fernanda escreveu, ele está vendo se a mochila molhou por dentro. Ah, eu vi agora. Muito bem. Pode ser que ele tenha derramado alguma coisa, né, Fê? Certo? Mas ninguém acertou, tá bom? Parabéns! Gente, ninguém acertou. Gente, essa história é muito fofa. É o livro autoral, o primeiro livro do Caio Zero. Ele trabalha com ilustrações, ele já é ilustrador, bem conceituado, mas é a primeira obra literária dele, né? E é muito gostosinho, porque é um mistério. É um menininho que todos os dias ele dorme numa casa e acorda na outra casa. Então, todos os dias, ele dorme aqui, ó. Tá vendo a caminha dele? Mas ele acorda aqui. E aí, olha que delícia de livro, né? Porque a hora que eu peguei, eu falei, ué, mas será que os pais são separados? Sei lá, né? O pai e a mãe são separados? Será que... Aí tem várias... o próprio personagem da história vai criando as possibilidades. O que ele acha que é? Será que ele é sonâmbulo? Então, tem aí uma parte que mostra ele meio brincando, como se ele fosse um sonâmbulo. Quer ver? Aí ele mesmo vai brincando. Será que ele é sonâmbulo? Será que ele entrou num túnel? Né? Ele tem um portal? Você sabe o nome do filme, Duda? Eduarda? Tá vendo? Será que ele foi abduzido por extraterrestres? E aí ele vai contando, claro que eu não vou contar o livro para vocês, né, gente? Mas aí, assim, mas ele vai brincando com essas possibilidades, né? Por que ele dorme num lugar e ele acorda em outro. E aí, a gente pode, dentro dessa proposta do para quem, quando a gente não consegue, às vezes, identificar, né? Tipo assim, identificar o leitor ainda não sei, não conheço direito aquela turma. Quando eu faço esta proposta de esconder o texto, desse aluno dessa criança, dessa pessoa, não se preocupar em ler o código linguístico, mas ela trabalhar essa habilidade de interpretação da ilustração. E aí eu consigo também ajudar essa pessoa a entender aquilo que ela, né, aonde ela está querendo chegar com aquela fala, com aquele olhar, né, com aquele propósito. Então, é bem gostosinho e é uma surpresa deliciosa. Me emocionei, tá? Fiquei com os olhos cheios de lágrimas. Não é triste, não, tá? Mas, assim, terminou tão assim, me abraça, sabe, assim, tão gostosinho, foi muito legal. De repente, até o final do nosso encontro, do último módulo, eu conto a história toda para vocês. Tá bom? Vamos voltar lá no nosso para quem? Ó, deixa eu só ajudar a Cá aqui, né? A Eduarda colocou o filme A Cada Dia, legal. Vou procurar, não conhecia, vou anotar aqui, porque eu quero assistir. Adoro essas indicações, são todas muito bem-vindas. E aí, a Karina colocou que muitas pessoas escolhem o livro após ler a sinopse na contracapa. Sim, as pessoas... Tem aqui até um ditado, né, muito popular, que não se escolhe, né, não dá para se conhecer o livro pela capa, literalmente, gente, porque muitas vezes a sinopse é um resumo do resumo de uma história. Ela não consegue, é quase que impossível, e eu vou confessar uma coisa para vocês, vai ficar gravado, eu sei, mas eu vou confessar. Eu detesto fazer as minhas próprias quarta capas, que a gente chama de quarta capa, né? Aqui é a capa do livro, aqui é a contracapa do livro, e aqui é a quarta capa do livro. E eu tenho muita
dificuldade quando a editora... Eu amo quando a editora fala, podemos fazer? Eu falo, nossa, amém. Por quê? Porque eu não sei sintetizar uma história de 38, 45, 65 páginas em 6 linhas, 8 linhas. Então, eu tenho muita dificuldade, eu sempre acho que nunca é o suficiente. Então, é muito importante que a gente leia a história, né? Nem sempre a história. Outro ditado, por fora, bela viola, por dentro, pombo lorento, gente. Nem sempre você pega o livro, às vezes a ilustração é maravilhosa. A ilustração é tão potente dentro desse para quem, tá? Dessa escolha do para quem, que uma boa história, né? Um bom repertório, uma boa história, ela pode se transformar numa história horrorosa, dependendo da ilustração, assim como uma excelente história, se não for muito bem ilustrada, diagramada, né? Assim, gerida, né? É uma gestão. Eu sempre comento, né? Eu não lembro se eu comentei com vocês na última aula, mas eu falo que para mim a parte mais importante do livro é a página onde mostra quem trabalhou no livro, né? Então, todo mundo pega a quarta capa, a última capa. Eu falo que esta é a página mais importante de um livro. É a que tem quem diagramou, quem revisou, quem ilustrou, qual foi a gráfica, qual foi o papel. Aqui você olha até o cuidado, né? Quantos revisores passaram essa história, né? Quantas pessoas estavam envolvidas nessa história, né? Então, isso pode nos ajudar na hora de uma boa escolha. Você vê lá o cuidado que a editora teve, né? O cuidado editorial com a obra, né? Então, eu sempre digo que, às vezes, uma história ruim se torna potente, porque você pega o livro, ele é tão bem feito, ele é tão caprichado, sabe assim, o papel, a textura, a ilustração, ela enriquece tanto a história, como pode acontecer o contrário, você ter uma ótima história. E aí você passa pela prateleira, você nem percebe, porque ela não atraiu você, ela não chamou sua atenção, né? Ela não te trouxe aquele encantamento. Então, esse casamento é muito importante. E, ao mesmo tempo, é uma demanda muito difícil de acontecer. Porque quando você vai para o mercado editorial, nem sempre o autor tem autonomia da editora em intervir na ilustração da obra. Porque são contratos diferentes. O autor é um contratado, o ilustrador é um contratado, e muitas vezes a editora tem a sensibilidade de unir essas duas pessoas, muitas vezes não. A editora contrata o ilustrador e o autor só vai descobrir a obra quando ela for publicada, né? Ele não tem essa interação. Obviamente que isso são escolhas, né? Eu, por exemplo, não trabalho com editora que não permite o meu palpite. Eu posso até não dar 100%, dizer não quero, troque tudo, não é isso, mas eu quero acompanhar, quero ver o processo, né? Então, esse cuidado é muito importante, tá bem? Bom, então, dentro desse para quem, eu quis trazer hoje esse paralelo para a gente trabalhar essa diferença do que a gente está falando. Quando a gente vai para a escola, principalmente na escola, todo mundo fala, mas livro é livro. O livro não é livro, e faz toda a diferença a gente entender o que significa cada um deles, tá bem? Então, vamos lá. Primeiro, livro didático. Lembra? Aquele livro curricular, onde a gente preenche, normalmente ele é consumível, ele é um livro que vai dar informações técnicas de acordo com a grade curricular do que você está trabalhando. Pode ser tanto dentro de uma escola regular, como num curso de pós-graduação, tanto faz, para a criança que está em fase de alfabetização. O livro didático, ele tem uma função pedagógica e ele tem uma função de atender uma necessidade curricular, simplesmente. Aí, foi-se criado lá, lembra que eu falei lá em 1600 e alguma coisa, assim, um pouquinho mais para frente, foi-se criado o livro paradidático, né? Esse livro paralelo, é um livro que vai complementar
De novo, o conteúdo didático que eu estou trabalhando. O que isso significa? Estou trabalhando a temática africanidades, então eu vou procurar um livro que não é o caso desse livro, é meramente uma coincidência, o personagem ser uma criança negra, mas eu vou pegar um livro que fale sobre esse assunto, sobre exatamente esse conteúdo. Então, ele é um livro lúdico, porém, ele tem um objetivo de ser um complemento, de auxiliar a parte didática que eu estou trabalhando. Quer ver? Eu estou trabalhando a história do Brasil, a independência. Perfeito. Já vou até pedir para a Aline trazer um livro aqui. Quer ver? Estou trabalhando a independência. Aline. Que eu quero mostrar para vocês, da língua portuguesa. Então, eu estou trabalhando a história da independência do Brasil. Eu quero falar de Dom Pedro, eu quero falar sobre algumas terminologias, sobre falas. Então, eu trago lá aquele livro que vai ser um paradidático, ele vai ser um auxiliar para aquele conteúdo que eu vou trabalhar com o meu grupo. E aí, depois disso, e ainda estamos nesse processo de estudo, entra o livro literário. Ele não tem esse propósito, ele não tem moral da história. Eu não leio um livro literário com o propósito... Obrigada, meu amor. Eu não leio livro literário com o propósito de ter um conteúdo. Eu leio um livro por um prazer. Esse livro vai trabalhar metáforas, esse livro vai trabalhar simbolismos, esse livro vai trabalhar um acolhimento, uma sensação de prazer, uma situação, problema que eu quero abordar. E aí, esse livro ele não tem esse cunho, ele não é um complemento, ele é livre, que é o livro que nós estamos aqui buscando e trabalhando, apesar que vamos permear por todos eles. Olha só, esse daqui é um livro muito legal, ó. Chama Dicionário da Independência. Ah, que livro legal para vocês aí, né? Para não deixar perder o português como língua de herança. Olha só. Esse livro é do Eduardo Bueno, e ele é um dicionário, então ele começa com a letra A, ok? Tá. E aí ele vai permeando palavras, contextos sobre a história da independência. Então, aclamação, abdicação, absolutismo, Antônio de Arrábida, árvore genealógica, assinatura. Então, ele vai brincando como um dicionário com palavras, ilustrações, imagens, palavras, ilustrações, imagens que permearam, né, a história da independência. Então, né, ó, C de café, de Câmara Municipal, de Caminho Geral, de Carlota Joaquina. Então, este livro é um livro que pode, sim, ser um apoio, né, ser um parceiro de uma atividade pedagógica, porque ele vem complementar os conteúdos que a gente está desenvolvendo. Mas não necessariamente ele é um livro literário, porque ele não tem o intuito só de se divertir, da gente ser despretensioso com a nossa proposta. Tá bem? Bora lá para o nosso slide? Até aqui tudo bem, pessoal? Mandem um joinha aí na tela. Bom, então, dentro do que a gente estava conversando, né? A gente está falando de faixa etária e a maturidade de leitura, né? Eu coloquei aqui a importância da gente ressaltar essa sensibilidade do nosso repertório. Nós falamos na outra aula, e eu acho que os nossos encontros serão muito enriquecedores, porque nada, né? Olha, só de hoje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só aqui já tiveram 7 indicações literárias
fora os que a gente tem preparado ainda ao longo do nosso encontro de hoje. Mas, assim, este repertório é essencial para que eu tenha, literalmente, fundamentos de entender essa maturidade leitora. Faixa etária é uma coisa, maturidade leitora é outra. De novo, a gente falou no primeiro módulo um pouquinho sobre isso e hoje a gente vai se aprofundar. Quando a gente fala, eu quero um livro para crianças de 8 anos, uma criança de 8 anos que já é leitora, que fala a língua portuguesa fluente, né? que acabou de chegar, né? Está lá na Inglaterra, acabou de chegar do Brasil e já tem essa leitura fluente, é uma coisa. As crianças, né? que nasceram aí, que falam o português, porém, né? Elas ainda, de alguma forma, eu já vou fazer, Sá, um segundo, tá bom? Eu coloquei aqui mais 5 minutinhos, aí eu já faço, tá? E aí, essa criança que chegou, que ainda não tem esse contato com a língua, eu não posso dizer que a indicação, que é um livro para crianças de 8 anos. Eu tenho que entender as fragilidades desse grupo e baseado, né, nessa fragilidade desse grupo, é que eu vou conseguir poder diagnosticar qual é o melhor texto, qual é a melhor história. E aí, sim, eu vou falar de maturidade leitora e nunca de faixa etária. A faixa etária, a gente já falou sobre isso, ela é 100% ampla, ela trabalha particularidades, amadurecimento, repertório. Então, nós trabalhamos dentro do português como língua de herança, nós não trabalhamos faixa etária, nós trabalhamos maturidade leitora. E respeitar a maturidade leitora do nosso grupo é muito importante, tá bom? Eu coloquei aqui, pense nisso. Proporcionar às crianças que brinquem com o livro. Lembra a ideia que eu dei para vocês? De pegar um livro, esconder os textos e fazer com que a criança brinque. Aproveitem a sugestão do brincar de livro e deixe que as crianças brinquem com o livro, né? Ele deixa que ele se divirta com a história, né? A gente falou até das tarefas, né? Quando a gente passa para casa, façam tarefas para casa, desde que você amplie esse repertório dessa criança, que você possibilite que ela pense, que ela transpire aquilo que ela sentiu ao ler aquela história, que pode ser algo agradável, pode ser algo triste, pode ser algo angustiante, né? Pode ser algo de incômodo, e a partir daí é que a gente vai poder, né, trabalhar essa maturidade leitora no grupo, tá bem? Bom, a gente vai ter que dar uma pausinha, lembra? 5 minutinhos, né, para tomar uma aguinha, né? Se vocês quiserem, a gente pode deixar aqui aberto para que vocês conversem. Eu tenho uma impressão, com tudo isso que você falou agora no final, um livro que chama Mania de Explicação, o Dicionário Poético das Palavras Inexplicáveis, da Adriana Falcão. É bárbaro, para qualquer faixa etária, para maturidade etária. Já coloca no nosso arquivo lá, tá bom? Que é bem importante as pessoas terem. É um livro muito divertido, né? Ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo reflexivo, né? E é bem isso, a maturidade leitora é muito diferente. Repertório é muito diferente, né? Se eu conheço aquilo, se eu tenho aquele conhecimento, eu tenho um entendimento. Se eu não conheço aquilo, eu posso até entender da história, mas eu vou ter um outro significado para ela, tá bom? Ó, vamos só ver, a Rita colocou o livro literário também pode ajudar na proposta da aula, sim, eu uso alguns livros como objeto de trabalhar sistematização de verbos, sim, com certeza, para trabalhar a história do Brasil. Sim, muito bem, é isso aí, Rita. Primeiro, a gente tem que fazer as crianças serem felizes. O livro não pode ser um peso, não pode ser algo constrangedor, não pode ser algo que iniba, né, essa vontade do aprendizado. E aí, quanto mais repertório a gente tem, mais possibilidade nós temos de sermos assertivos. Tá bom? 5 minutinhos, então, para uma aguinha e a gente volta para a Tamires. Vamos lá? Cadê a Tamires? Aqui, ó.
Prometido, tá separado. A gente ficou brincando. Obrigada! Tá E perdi separado essa competição aí. Você viu? Vamos ver hoje se esse pessoal se anima, né, Tamires? Porque a Tamires foi rapidinha, né, Tamires? Vou explicar para a Sabrina e para quem está aqui. Agora tá? todo mundo vai ligar a câmera Isso para mesmo. participar. Quem participar e responder as perguntas da Elizabeth pode ganhar o livro. Então, olha só. E a gente falou falou desse livro a semana passada, a aula passada, por quê? Porque a gente estava falando desse livro que nós lemos. E esse livro que nós lemos, né, não quer dizer que ele precisa ser descartado, porque ele foi lido em 1980, em 1970, não é isso. Ninguém está dizendo para excluir o livro. O que a gente está dizendo é que aquele mesmo livro, com aquele mesmo assunto, hoje talvez já tenha centenas de outros autores falando a linguagem do nosso aluno de hoje. E aí a gente gosta do livro, o livro nos abraçou, porém, esse livro não conversa com nossa criança, não conversa com nosso adolescente. Aí você fala, nossa, mas esse livro é maravilhoso. Não, peraí, amor, esse livro é maravilhoso para você. Ele teve uma importância para você, entendeu? Então, estar atento às novidades editoriais, às novas editoras, ao que está acontecendo no mercado, aos novos autores, esses autores mais contemporâneos, porque são pessoas que estão vivendo o momento de hoje, viveram a pandemia, vivem a crise econômica, vivem a violência do mundo, eles estão aqui nesse momento. Então, o seu texto tende a ser mais fluido e tende, com certeza, a encontrar, né? Quando eu digo encontrar, é atravessar essa criança que está fazendo a leitura, né? Porque aí isso, contextualizar, porque aí tem que fazer sentido, entendeu? E às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca. Você quer que o aluno leia aquele livro, que aquele livro foi importante para você, mas ele foi importante naquele momento. Será que ele está conversando com as nossas crianças de hoje, né? Com as nossas falas de hoje? Então, acho que isso é bem legal, a gente trazer essa contemporaneidade para a gente atravessar as nossas... Eu estou falando criança, mas estou falando criança, adolescente, ou a nossa criança interior, seja lá de quem a gente estiver nesse momento aberto, mas a gente fazer esse atravessar. E aí o livro contemporâneo, ele pode nos abraçar, porque ele vai falar a nossa linguagem de hoje, tá bom? A Tamires, que legal! Com certeza, vai ser uma alegrinha. Temos as duas possibilidades, tá bom? Posso ler, se ela estiver aqui, eu posso já mandar direto para ela, tá bom? Ou a gente pode fazer para minha filhadinha levar para você. Ela está chegando amanhã, 5 da manhã aqui, e aí quando ela for embora, ela leva, tá bom? Certo? Vamos voltar lá? Vamos ver se vocês vão se animar a ganhar um livro? Eu tenho um lançamento hoje aqui para mostrar para vocês. Bom, então, ainda dentro dessa escolha, né, essa questão da gente não só decodificar os códigos, mas da gente trabalhar essa maturidade leitora. E aí, eu coloquei aqui uma coisa que eu achei importante, essa questão das obras desafiadoras. A gente tende, né, a oferecer para a criança, eu sempre escuto assim, mas esse livro não é para crianças pequenas, porque ele tem muito texto. Ou esse livro não é para crianças maiores, porque ele tem pouco texto. Ou este livro não é... Então, o livro tem que ter a história. A gente tem que se preocupar o que ele quer trazer para nós, e não para né, qual a quantidade de textos ou de falas que esse livro vai trazer. Você pode ler um livro de pouquíssimas palavras, mais profundo, como a gente falou na outra semana, com Tudo de Montão, e a gente pode fazer a mesma coisa com um livro com menos textos, mas que vai trazer esse aprofundamento. Eu separei mais um para mostrar para vocês, que eu gosto muito. Chama Se Eu Pudesse Nascer de Novo. Ok?
Se Eu Pudesse Nascer de Novo. Este livro é o livro que a gente trabalha aqui, desde os bebezinhos. Eu acabei de fazer intervenções para crianças de 4 anos com essa obra, e eu tenho ensino médio, né, alunos de 15 e 16, trabalhando a mesma obra. Por quê? O livro tem pouco texto, né? Se eu pudesse nascer de novo, faria tudo diferente. E aí eu pergunto para vocês, quem está falando? Se eu pudesse nascer de novo, faria tudo diferente. Parece a Terra, um planeta? O que é isso? Não consigo. Aqui é a formação. Bom, essa frase poderia ser levada para... Só essa frase, sem mostrar o livro todo, para qualquer pessoa. E o leitor é que fala, se eu pudesse nascer de novo, eu faria tudo diferente. Tá. E aí, vamos lá. Olha só. Ensinaria meus filhos a serem unidos e amáveis uns com os outros, não importando a distância, a cor de pele, os costumes ou as crenças. Não, acho que é Deus, hein? Será? Tcharam! Olha aqui, ó, que lindo. Ou aquele ser maior que você acredita. Você não É o acredita. universo? Eu digo Deus, assim, no ser maior que você acredita, né? Na coisa, o universo. Vou dar mais uma dica. Pessoa mais velha mesmo, idoso também. Plantaríamos árvores de todos os tipos e tamanhos, em um imenso cinturão verde, para sentarmos ao redor da sombra de suas copas e enchermos profundamente nossos pulmões, soltando o ar bem devagar. Seríamos nós, então, todos nós, a humanidade. Olha! Eu acho que é O mar seria pintado de azul, e suas profundezas cristalinas exibiriam o mais belo colorido das espécies exóticas que lá vivem. A areia da praia seria tão branca e macia que faria cócegas em nossos pés. Olha que lindeza de ilustração, né? Quantos detalhes, né? Desse mar. Não separaria campo e cidade, e as fábricas exalariam de suas chaminés cheiro de natureza ou de terra molhada, para todos se conectarem com sua essência. Se eu pudesse nascer de novo, faria tudo diferente. E aí o livro vai permeando por vários caminhos, até a gente descobrir quem é que está falando com o livro. E aí, de novo, aqui a possibilidade é de trabalharmos qualquer faixa etária. Por quê? Porque para cada entendimento desta fala, quando eu digo trabalhar, faria com que os meus filhos fossem unidos, que amassem uns aos outros, não importasse. Eu vou trabalhar com uma criança pequena, o acolhimento, mas eu posso trabalhar com crianças maiores o mapa, a geografia, o que são os povos, quem são essas pessoas, por que cores são essas, de quem nós estamos falando. Eu vou desdobrando uma página do livro em centenas de atividades, gente. Uma página do livro. Uma única página. E aí, eu posso trabalhar com a intensidade. Lembra que a gente falou desse módulo do percurso? Eu vou intensificar o percurso de acordo com a maturidade leitora do meu grupo.
Então, ser assertivo na escolha da obra faz toda a diferença. Obras que, obviamente, que primeiro te encante, que toquem em você, mas obras que ampliem possibilidades, que permitam que você trabalhe com vários níveis e vários degraus dentro da faixa etária das crianças, porque para cada maturidade leitora, eu vou ter uma interpretação diferente da mesma obra. A mesma obra vai atravessar as pessoas de maneiras diferentes, porque aí vai depender do meu grau de entendimento. Vou ler só mais um trechinho que eu acho muito gostoso. Então, se eu pudesse nascer de novo, faria tudo diferente. Olha que lindeza essa página. A minha preferida. Daria mais atenção aos meus melhores amigos. Olha que dica. O tempo e o silêncio. Às vezes, teríamos longas conversas e outras ficaríamos apenas ouvindo as súplicas de nossos corações. Então, o livro, quando ele abre possibilidade, quando ele traz... Então, esse daqui, esse que eu brinquei, o aqui e acolá hoje, né, que eu não sei, eu preciso ler até a última página para eu descobrir que não dá para descobrir, gente. Eu li 3 vezes já o livro. Só dá o do menininho aqui, aqui e aqui, só dá para descobrir na última página. Né? Então, assim, o livro ele vai instigando as nossas curiosidades, levantando hipóteses e possibilidades, até você chegar e falar, uau! Né? Tipo, não acredito, nem não tinha me passado na cabeça sobre isso, né? Então, é legal que o livro possa fazer isso, que você possa fazer escolhas onde o livro permeie várias faixas etárias. Então, de novo, não é quantidade de texto, não é quantidade de ilustração, não é quantidade de palavras, mas é o quanto esse livro abraça as possibilidades do que vocês vão trabalhar e as faixas etárias. Porque o mesmo livro pode ser trabalhado com diferentes faixas etárias. O que você vai fazer é explorar as possibilidades. Aí você vai explorar as possibilidades. Cada faixa etária, cada maturidade leitora, certo? Cada maturidade leitora vai interpretar o livro de uma forma. E nesta interpretação, ele vai te dar caminhos e percursos que você pode percorrer com aquela obra, né? E aí a gente brinca que é aqueles livrinhos, né, de 0 a 100. Para quem você indica? De 0 a 100 qualquer um pode ler, porque vai depender do seu entendimento. E ele pode, sim, pode ser Deus, pode ser o universo, você vai trazendo tantas possibilidades para, cara, não consegui entender ainda quem que é, né? Ora vem essa coisa poética, ora vem uma coisa que instiga, que dá uma sensação assim, sabe? Dá um apertinho no coração, ora vem uma coisa lúdica, gostosa. Aí você fala, mas quem é que está falando? Então, você precisa ir até o término da obra para você poder descobrir. E aí, quando você descobre, você pode percorrer o caminho inverso, de reler a obra sem parar, né? Sem pausas, dentro dessa análise, porque aí você vai fazer uma releitura da obra com outra significância. Então, eu sempre indico essa leitura que eu chamo pausada, que pode ser iniciada com a leitura inicial, sem os textos. Esse é um ótimo livro para aquele exercício que a gente falou, de você cobrir o texto, né? E deixar que as pessoas identifiquem, né, o que o autor está querendo com a obra. Né? Então, você vem aqui, e aí, assim, o que é isso? O que vocês estão vendo na imagem? Né? Que lugar é esse? Ele existe? Tem pessoas nesse lugar? Quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo?
Então, é um livro bem legal para esse tipo de atividade, porque ele tem muita ilustração, ele tem pouco texto, mas ele tem profundidade literária. Ele atravessa o leitor, porque ele comove, ele incomoda, ele faz com que você pense sobre estas possibilidades, né? Eu trouxe um outro livro também, que eu acho que faz bastante sentido, né? E que tem essa coisa do brincar com o livro, de brincar com a obra, de ser divertido, mas ao mesmo tempo pensante, pulsante, que é Iguais, mas nem tanto. Eu brinquei com vocês, né, que nós éramos iguais, mas nem tanto, mas eu não abri a história, eu contei só um trechinho, lembra que eu mostrei na aula passada? Lembra? Da bananeira, né? Então, esse brincar de palavras é muito significativo, porque o brincar com as palavras, ele vai permear o repertório. E essa semana eu tive uma experiência muito fofa com uma turminha. Nós levamos um grupo para fazer uma vivência, né? De crianças de 4 anos. Nós fomos fazer uma visita à praia. Nós estávamos trabalhando o Desvendando o Fundo do Mar. E aí, lá na praia, existe um projeto ecoambiental. E aí nós fizemos uma pergunta, quem sabe o que seria ecoambiental? Aí um menininho falou, eu sei, né? Toda animada, a gente, o que é? É quando a gente fala e a gente ouve de novo o que a gente está falando. Assim, ó, João, aí fica João. Ele associou o eco, né, com o ecoambiental. Então, para ele, aquilo estava muito claro. Então, é muito legal quando a gente brinca, essa coisa do brincar com as palavras e descobrir, isso dá para fazer um jogo de palavras, né? Então, a mesma palavra ser utilizada em várias frases de maneiras diferentes, né? Então, a bananeira do quintal e a bananeira do menino que brincava, né? O banco do avô e o banco mesmo, o banco da praça, o banco, né? Então, esse jogo de brincar com as palavras ajuda a gente também a identificar essa maturidade do nosso grupo, porque aí, pela fala das crianças e pela experiência que ela tem, ela também nos contribui em entender aonde ela está, em que lugar ela está e que livro eu posso recorrer para essa experiência, né? Bom, vamos abrir o chat aqui para perguntinhas. Vocês estão muito quietinhas, eu acho que ninguém quer ganhar livro hoje. Estou sentindo todo mundo muito, que só vou ter que dar o livro para a Rita, né, Rita? Ninguém vai poder reclamar, né? E olha que eu nem estou falando muito. Ninguém vai poder dizer que foi protecionismo, né, Rita? E aí, vamos lá. Até aqui. Eu acho que a Rita merece, porque aí as professoras do BREAC vão tirar casquinha. Marmelada. O que eu ia falar é que tem esses livros, né, que me lembram a minha infância, de que você escolhe o caminho a seguir, né? Se você quer isso, vai para a página tal. Se você quer aquilo, você vai para a página tal. Esse tipo de livro é um livro muito instigante também, interessante, porém são livros longos, né? Para uma criança de língua de herança, principalmente. Então, eu queria saber se existe algum livro que você conheça, que seja para crianças menores, que tenha esse caminho, escolher um caminho ou outro, porque eu acho que isso também leva a leitura, deixa uma leitura prazerosa, né? Meu marido pegou uns dele quando ele era criança, também adolescente, e deu para o meu filho, uns inglês aqui que tem. Mas se eu não me engano, em português tem Volta ao Mundo em 80 Dias? Não tem um que eu acho que mas já tem novas literaturas, já. Acabou de lançar um livro da Ciranda Cultural, vou pedir para a Aline trazer. Aquela assim, Aline, traz o livro para mim, quer ver? Olha só, Elizabeth, manda a Aline aqui pra gente. Nós precisamos de uma Aline aqui.
Ele junto com os livros, né? Olha o livro e chega na mão. Opa! É porque eu vou, na próxima aula, eu vou fazer a nossa atividade, nosso bate-papo, lá na sala de expedição literária. A gente tem um acervo de mais de 4.800 livros, talvez um pouco mais, de livros selecionados, não são livros que a gente recebeu, são livros que a gente lê, a gente recebe, a gente lê, a gente filtra, aí a gente fala, não, este livro faz sentido para os nossos projetos, para os nossos percursos, né? E aí eles vão para a sala do expedição. Quando o livro às vezes é muito bonito, gente, é muito bem feito, é um livro interessante, mas assim, ele tem alguma questão que não é adequada para ir para uma escola, ou ele tem alguma restrição específica. Nós aqui fazemos doação dos livros, né? A gente monta bibliotecas em comunidades, bibliotecas públicas, fizemos lá para a Libre, doação para a Libre, de mais de 1.000 livros, quando a Michelle abriu a Libre lá em Boston. Então, assim, a gente acaba mandando para algumas iniciativas, né, para algumas comunidades mais carentes. E aí a gente fica muito afiado, porque chega o livro, a gente tem que ler, né? Não tem como eu pôr o livro na prateleira sem ler o livro, né? Tipo, não faz sentido. O que acontece, às vezes a gente não lembra o nome do livro, tá? Igual agora, eu estou falando desse livro. Eu sei de quem é, eu sei a capa, é verde, eu sei a editora, aí eu fico, nossa, mas de quem é? Mas é um livro novo que saiu agora, recente, com essa ideia. E tá bem na moda, viu? Tá bem na moda, Ellen, este livro meio jogo, meio game, né? Que o leitor vai permear. Agora, realmente, para a primeira infância, que a gente chama, né? Para as crianças um pouco menores, eu ainda não vi, assim, nenhuma obra. Vai ficar aqui, hashtag fica a dica para mim, inclusive, como inspiração, né? Deixa eu ver. Olha aí, próximo livro. Vai ter que ter uma dedicatória para a Ellen, né? Vou ter que falar, dedico para a Ellen. Esse livro foi dedicado para a pessoa que me inspirou nele. O nome dela é Andréa Lê, uma parceira querida. Nós estávamos brincando sobre essas falas das crianças, né? Lúdicas. E eu contei que a gente foi levar as crianças para ver os animais numa fazenda, e quando eu cheguei na frente da vaca, assim, né, toda feliz da vida, né, falei para eles, quem sabe, eu vou dar uma dica para você, desafio, quem me diz da onde vem o leite? Pensando eu, né, que todos vendo a vaca responderiam da vaca, e foi quase que unânime, eles disseram, da caixinha, né? Tipo, óbvio, da caixinha. Eu, como assim da caixinha? Né? Porque eles só tinham visto o leite da caixinha, eles não tinham visto o leite saindo de outro lugar ainda, Nossa, né? Elizabeth, eu já estava pensando que era da mãe. Ainda era melhor, né? Quem amamentou demais está aqui, né? Com esse... Eu sei de onde vem. Eu pensei que eles fossem responder do supermercado. Ainda da mãe, ainda poderia fazer um sentido afetivo, né? Foi da mamãe. Agora, da caixinha, quer dizer, nenhum entendimento. E aí a Andréia me comentou que ela estava fazendo uma atividade, na época ela dava aula, hoje ela não leciona mais, e na escola que ela lecionava, é uma escola confessional, e aí tem uns pátios gigantescos, né? Essas escolas católicas que a gente tem aqui, normalmente eram conventos, né? Então era gigante, e no pátio tinha uma mangueira. E ela foi fazer uma atividade, né, na natureza, sentou com as crianças em volta da mangueira e perguntou para as crianças, quem sabe, né, o que a mangueira dá? E a criança respondeu, água! E aí, tipo, ela, como assim? A água também, né? E aí, a história desse livro começou exatamente assim, olha. Liu se diverte com a mangueira do quintal e Liu sobe no galho da mangueira magistral. Então, foi por conta dela, a dedicatória foi para ela. Ellen, a sua sugestão está anotadíssima, da gente fazer esse game aí com as crianças menores, né? E a gente trazer esse gostinho. Eu vou depois pedir para a Aline trazer o livro, eu vou mostrar para vocês, se não der para trazer nessa aula, eu trago na próxima para a gente ver outras possibilidades dentro desses jogos de games, tá? O que mais, gente? Então, dentro desse repertório, desse entendimento, né?
que tipo de atividades, então, a gente pode sugerir para o nosso grupo, pensando num grupo heterogêneo, né, de crianças que vêm de vários lugares, que nem todos têm domínio 100% da língua, que tem, ou que esqueceram, né, porque estão aí falando em outro idioma, né? Então, o nosso trabalho, pensando dentro da comunidade, né, de como a gente vai acolher essas crianças, trazendo essas possibilidades de incentivo à leitura, é sempre de buscar, né, este livro com esta ferramenta, né, com este olhar, com esses desdobramentos, né? E o livro permear por vários grupos, por várias possibilidades, porque aí a mesma proposta, ela pode ser dividida com outras turmas, com outras pessoas, né? Mais alguém? Alguém quer compartilhar aqui? Um de cada vez, tá bom, gente? Estou falando que vocês são muito quietinhas. Sabrina, libera aí para o pessoal falar. Está segurando a fila? Segurando a fila. Sabrina. Vamos lá. Vamos pegar uma galera que não falou ainda, gente. Deixa eu ver quem não falou. Camila. Maria, Aí, a Maria levantou a mão aí, ó, Maria. Ótimo, vamos lá, Maria. Então, eu tenho uma experiência, eu estou em Londres, mas eu atendo 2 crianças, sou psicopedagoga no Brasil, e elas têm dificuldade de aprendizagem por causa de um transtorno. Então, eu escolho livros, né, de acordo com o que eles já sabem ler ou não, mas às vezes eles não se interessam. E aí, um dia, eles, por incrível que pareça, os dois chamam Rafaéis, os dois, e eles falaram assim, tô lendo livro, Mai. Eu falei, ok, lê um livro. Que livro? As Histórias de Mike. Histórias de Mike? Como assim? Nunca nem ouvi falar nesse livro, História de Mike. Ele pegou o livro, simplesmente, e começou a ler fluentemente, coisa que ele não fazia com os meus livros. Eu falei, como assim? O que acontece, né? E aí eu comentei, mas eu também leio As Histórias de Mike. É tipo um diário de um banana, sabe? Se eles um tem 15 e o outro tem 10. Então, aí eu falo, né? Às vezes o livro te abraça, te acolhe, você tem uma intencionalidade naquele livro, mas não é o que eles querem ouvir, porque tem uma linguagem muito do seu tempo, né? Não do tempo deles. Então, a partir daí, eu comecei a ver livros que tivessem um linguajar mais de adolescente, a coisa mais atual, que falasse de coisas mais interessantes. Aí sim eu comecei a acertar nas minhas leituras. Então, eu acho que o que te encanta é você observar a criança e ver o que realmente precisa, né? Onde você vai atuar ali, o que elas conseguem fazer e o que realmente toca o coração delas, que é uma questão de comportamento, né? Como eu me comporto em tal situação, quando meu irmão nasceu, ou alguma coisa parecida. Eu aprendi bastante com eles, né, em relação a escolhas de livro, em relação a você não escolher só para você, mas tem que pensar no outro. Por isso que o Para Quem é um módulo exclusivo, específico do nosso grupo. Se a gente consegue entender para quem a gente está ofertando, nós temos quase que 90% de chances de acertarmos, né? De sermos assertivos, quando a gente consegue entender para quem. Gente, é a mesma coisa, vamos fazer um simbolismo aqui, né? É a mesma coisa de darmos um presente para alguém, né? Eu quero presentear a Ingra, né? Mas, assim, eu só sei que ela chama Ingra Cristina. Aceito os presentes. Então, aí, assim, e agora? Bom, aí eu vou pensar, eu acho que a Ingra deve gostar de ler, certo? Porque ela está num curso de projetos de literatura. Tá, mas será que ela gosta de ler? Será que ela gosta mais de livro infantil? Será que ela gosta mais de livro? Então, assim, eu preciso entender, a não ser que eu dê um presente aleatório, né, gente? Eu vou comprar um brinde, um chaveiro, vou mandar para todo mundo do povo. Aí é diferente. Agora, se você vai comprar algo para alguém, e você vai ter esse cuidado do que você vai oferecer para esta pessoa, você vai ter, no mínimo, discernimento de pensar, né? Qual a idade que essa pessoa usa, se ela gosta daquilo, né? Normalmente procuramos, assim, pensar em coisas mais discretas, porque não sei se a pessoa, né? De repente, será que ela vai gostar disso? Então, vamos para um clássico, né? Vamos para algo mais básico, que aí é mais assertivo. Então, eu vou pensar nisso. E o livro tem que ter o mesmo pensamento. Eu tenho que ter já vou te chamar, Juju, tá bom? Não abaixa a mão, não.
O livro tem que ter esse mesmo cuidado, esse para quem. E aí, de hoje, vamos lá. Primeiro, a gente pensar nessa brincadeira. Pega o livro, trabalha o livro sem texto. Mesmo para os adolescentes, viu, Má? Pega o livro sem texto. Deixa ele te dizer o que ele está vendo, o que ele está enxergando. Porque se a ilustração for atraente, for atrativa, se o livro estiver bem diagramado, esse livro já vai despertar curiosidades. E aí a gente começa com essas levantamento de hipótese. O que é isso? O que será? Por que será que? Igual a gente brincou com a mochila, né? O que será que esse ninguém acertou a mochila? Ele não tinha derrubado água, ele não está indo viajar, ele não está indo para a escola, então vai despertar a curiosidade. E eu também gosto de uma outra ferramenta, é levantar a hipótese para o próximo encontro, né? Então, assim, eu não contar a história, deixa pensar, deixa ir para casa, deixa pesquisar, deixa buscar, deixa tentar despertar aquela vontade de entender para onde esse menino estava indo, ou por que ele estava mexendo naquela mochila, e por que aqui e aqui? Por que ele dorme num lugar e acorda no outro? Né? O que é isso? Né? O que ele está buscando nessa história? Quem que está falando nesse livro? Que quer nascer de novo, se tivesse a chance. Será que a gente tem a chance de nascer de novo? A gente tem essa possibilidade real? Não estamos falando de religião aqui, tá bem? Estamos falando, né, da questão literária. Tá, se a gente parasse agora, nesse minuto, e eu falasse para vocês, vocês vão ter mais uma chance, né, de mudar a trajetória da sua vida. O que será que vocês fariam? O que será que vocês mudariam? Né? Vai ter um monte de gente que vai dizer, não mudaria nada, tá lindo, maravilhoso, estou feliz, está tudo perfeito. Mas eu aposto que a grande maioria fala, meu Deus, com certeza eu mudaria isso, com certeza, porque, né? Então, o livro ele tem que te instigar, ele tem que fazer com que você pense sobre ele, né? Juju, falei demais, você quer falar? Desculpa. Você tinha levantado a mãozinha e aí eu... não conseguia tirar do mudo, desculpa. Não, porque a fala da Maria me fez me lembrar de um episódio que eu acho que é sobre não subestimarmos, né? A gente está pensando no para quem, não subestimarmos, e a coisa das idades também. Só lembrei de uma coisa e queria comentar, que recentemente eu e meu marido, a gente leu um livro para nossa afilhada. Ela fez 4 anos agora, e é um livro... Desculpa, gente, eu vou ficar falando sempre livro imagem, blá, 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 mas tudo bem. Não faz mal, é o que você gosta, não tem problema. Eu acho super desafiador para a idade dela, assim, pela perspectiva. É como se é um livro que ele é quase inteiro, como se ele tivesse, como se fosse uma fotografia de drone, de cima. Ele tem essa... que eu não tenho aqui, infelizmente. Eu dei para ela, no final das contas. É como se a imagem está sempre de cima, é isso que eu quero dizer. E é de uma autora oriental, eu posso colocar aqui para gente, mas eu não sei pronunciar direito. Rui Jai Sou, Guarda-chuva Amarelo. E não sei se alguém já conhece, mas ele é sempre sobre guarda-chuvas abertos. Uhum. A narrativa é inteira guarda-chuvas abertos. Então, eu acho que ela tinha dado à minha sobrinha uma folhada antes, é isso que eu estou deduzindo. E não tinha achado nada sobre aquele livro. Só que aí a gente foi para o momento leitura antes de dormir. E eu falei, não, vamos dar mais uma chance para o livro, né? Eu sei que quando ela foi, assim, né, cativada por todo o ambiente, né? Assim, momento gostoso, luz baixa, tudo gostosinho ali para dormir, ela realmente engatou na leitura da imagem, ela amou. E aí foi a coisa mais fofa, porque ela realmente disse assim, eu achei que esse livro fosse chato, mas eu adorei. Então, realmente, ela teve um primeiro contato, não gostou,
e foi num segundo momento em que ela pôde entrar mesmo. Então, também tem livros que têm tempos, eu acho, que convidam a gente para tempos distintos. E como eu falei, infelizmente eu não tenho para mostrar aqui, são imagens mais desafiadoras. A gente poderia dizer que elas são sem graças, porque elas são meio monótonas. Elas se repetem, como eu falei. Mas o final também é surpreendente, né? Tem um jogo de imagens mesmo. É muito lindo e me lembrou isso. Muito bem. Falando desse livro, dentro do livro... estou te prestigiando hoje, hein, Juliana? Dentro desse livro de imagem, esse é um livro muito legal. Um Dia, um Cão, né? Um livro todo em preto e branco, né? Mas é um livro que tem uma história lindíssima, né? E que também precisa que o Ken, né? Elas querem te levar para lá, hein? Estão querendo me roubar você. Eu já falei, não, deixa minha linha aí. Né? Mas é um livro que tem essa intencionalidade, né? De você provocar o leitor e você trabalhar diferentes ressignificados para aquela mesma obra. Pode falar, Camila. Olá, vocês conseguem me ouvir? Sim. Na verdade, eu não quero trazer nada de novo, só quero realmente contribuir com toda essa ideia de livre-imagem. A gente acaba tendo uma dificuldade física mesmo de acessar o que vem sendo feito no Brasil, de acessar essas novas literaturas, essas editoras pequenas que você mencionou. E eu, como professora, me valho muito do livre-imagem, que não necessariamente está escrito em português, né? Então, eu tenho 3 exemplos aqui. Lá no Sabiá, a gente estava trabalhando relatos de viagem. Então, eu fiz uma aula sobre viagens para lugares imaginários. E eu usei esse livro, que são poesias do Neruda em francês, mas a minha ideia foi usar o que o ilustrador trouxe para essas leituras, para essas poesias. Então, não necessariamente o nosso foco foi a poesia, mas sim a forma como o artista resolveu ilustrar essas poesias, né? Esse é um exemplo. Eu trouxe um outro exemplo de um livro também, provavelmente você sabe, Elizabeth, que a Espanha lidera muito, né, o livre-imagem. Então, trago livros em espanhol também. Esse daqui é o Vendedor de Felicidades. E vou contando esse livro para as crianças, traduzindo na minha cabeça, contando em português, mas a história está toda em espanhol. Ou até esse outro aqui, que é de um artista japonês, que também vai nessa onda um pouco mais preto e branco. Então, eu acho que acaba o livre-imagem, para nós que somos professoras de Paul, acaba sendo uma grande alternativa de trazer o que conseguimos acessar aqui de qualidade, seja em francês. Também tenho esse livro que é de um autor, o André Letria, lá de Portugal, foi publicado em inglês. Eu acho que a gente se valer das imagens, não importando a língua que esse livro foi escrito, é uma forma da gente trazer muita originalidade para o trabalho do Paul. E aí é interessante porque você pode brincar com as maturidades, né? Você não precisa se preocupar, porque você vai ser assertivo, porque eu vou diagnosticar aquela imagem de acordo com a minha maturidade, né? E aí eu vou ter releituras da obra. A gente falou, né? O livro sempre tem a minha verdade, a verdade do leitor e a verdade absoluta depois que ele sai da sua mão e vai para o mundo, porque aí cada pessoa vai ter um entendimento. Aqui, ó, o livro, ó, Ellen, tá vendo? Você em um navio fantasma. Tá vendo? É de Silvio Panza e ele tem essa brincadeira, né? Hora da decisão. Se você acha que deve pegar o bote do lado esquerdo, vá para o capítulo Castelo de Cartas, na página 73. Mas se você achar que deve pegar o bote do lado direito, vá para o capítulo Redemoinho, na página 99. E aí é o leitor que decide para que página ele vai, para que página ele tem que percorrer.
né? Ela está E aí aí, anotando tudo e relembrando a infância aí, ó. sim, não é legal? E é um livro bem contemporâneo, tá? Saiu agora aqui no Brasil, acabou de, acho que nem sei se já teve lançamento mesmo, ele já está impresso, já está sendo vendido, mas não sei nem se deu tempo ainda de ser feito o lançamento dele. Mas tem sido bem querido aqui entre nós, a gente tem gostado bastante dessa proposta. E aí eu vou anotar aqui, né, que a dedicatória do próximo vai ser para você. E falando em livros, eu não sei se vocês conhecem, né, uma coleção total, que minha irmã é apaixonada por livros também, por literatura. Ah, que legal. Ela é professora de inglês aí em São Paulo, em vários colégios, e ela sempre dá... Já aproveita e me indica, tá? Por favor. Sempre dá meus filhos, sempre. Natal, ela sempre falou, desde pequenininho, não é brinquedo, é livro, né? Então, essa Selma Maria. E aí a Selma é maravilhosa! Ela fez dedicatória para minha filha, porque ela é amiga da minha irmã. Então, e essa coleção, por exemplo, a gente estava falando de sentimento, né? E de troca das palavras. Essa falta é a minhoca que falta um pedaço, mas ao mesmo tempo a falta que faz na vida, que as pessoas podem sentir na vida, né? Então, tem o duplo sentido, e aí tem a mesma, né? E são livros curtos, com mensagens, assim, incríveis. É da editora SESI, não é? Essa coleção? Isso, é do SESI, E comum que fala, é muito legal. E, assim, não é só... É um livro curto, são livros curtos, né? Mas que são, assim, incríveis a mensagem que passa com cada dessas palavras aqui que a gente viu que a gente vê na capa como título do livro, né? Então, eu adoro, assim, né? São essas ilustrações da Nina Anderson também, que é muito legal. E ela tem vários livros incríveis. Você sabe que a Nina é filha da Selma? Ah, não sabia, não. Isso minha irmã não falou. Que legal. Não é fofoca, gente. Não é segredo. Não é fofoca, já está escrito aqui no livro, né? Aquela assim, eu não sou fofoqueira, mas é uma coisa muito legal. Imagina, ter uma parceria dessa, né? Com a sua própria mãe, né? Nossa, muito legal. E aqui no fundo não está escrito que é a mãe, né? Não tem, porque cada uma tem um sobrenome e tem a sua trajetória profissional mesmo, mas uma curiosidade bem legal. Selma é muito bacana. São livros muito legais, assim, que passam mensagens são mensagens curtas e interessantes que te fazem pensar, né? Faz a criança, no caso, pensar. A criança pensar qual é a mensagem passada pela curta história, né? Então, a Maria tinha sugerido o livro Uniforme. Uniforme é o do Morricone, Maria? Você sabe se é esse o nome do autor do livro que você falou? Eu não lembro o autor do livro, mas é um livro, não tem quase nenhuma leitura, mas quando eu li o livro, foi muito... Não sabia a dúvida. Eu falei, gente, o livro é muito lindo, assim, muito, assim, você se transforma lendo aquela, sabe, assim, muito, muito legal. Ele fala de que você pode ser você mesmo no meio da multidão. Morricone. É lindo, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu tenho ele aqui também. Eu prometo que eu vou fazer a próxima aula, eu vou fazer lá, mas como eu tenho uma ótima assistente, tcharam, tipo, assistente Paulo Silvio Santos, tcharam. Você não dá nada, você olha assim, nossa, que livro, mas quando você lê é emocionante, assim, muito bacana. É maravilhoso, né? Olha maravilhoso. A estrutura desse livro, né? Eu falo que esses cuidados, essa guarda do livro, né? Essa estrutura chamada guarda, né? Já dá como é um morcego, né? Olha o tamanho disso, né? Assim, já dá essa coisa da asa, da ludicidade da asa, né? Dentro do Paul, eu acho que isso também é uma estratégia muito legal nesse para quem, né? Olha isso, então isso tem toda uma significância das asas do morcego, né?
do viajar, do brincar, da ludicidade. Ele foi pensado estrategicamente para isso, né? Não foi assim uma coincidência, ai, ficou bonito. Não, ele foi pensado para isso, né? E aí, esses livros, objetos, esses livros, a gente sempre pensa no livro objeto, uma coisa muito infantil, sabe? Aquele livro pop-up, mas tem livros que não precisam ser tão infantis. Ó, eu trouxe um exemplo também muito legal, chama Salsicha. Olha que livrinho fofo. Esse livro, para começar, ele não abre. Eu tenho que tirar ele lá de dentro. Ok? E aí, eu vou abrindo a história. Opa, peraí. Estou de ponta cabeça, então eu vou abrindo a história, né? E aí, a história, eu vou lendo assim, ó. A personagem, ó, Salsicha. E aí, a gente está aqui num açougue, tá vendo? Aí, aqui, alguém chamando. Salsicha. E aí, um vendedor de hot dog. Salsicha, né? As salsichas no mercado, num frigorífico. Na feira, salsicha, eles vendendo frangos, as salsichas e as linguiças penduradas. Salsicha, as crianças tomando lanche. Salsicha, de novo, né? Uma banca com frutas, comidinhas, vários tipos de... Salsicha, o cara comendo. Salsicha, olha, um churrasquinho. Que delícia. Salsicha. Alguém procurando. E, por fim, a dona do salsicha, que é o cachorro. E aí, o que a gente faz? A gente volta para ler a história. Porque o salsicha estava em todas as páginas, desde o início da história. Desde a primeira frase. Estão vendo o salsicha aí? Sim? O salsicha. Olha ele aqui. Olha ele aqui. E aí ele está em todas as páginas do livro. Na verdade, ele estava chamando o cachorro, não eram as salsichas. E o livro, quando ele termina, ó, a parte de trás é um medidor olha que fofo, de altura, para a criança brincar com o seu tamanho, conforme ela vai crescendo. Então, esses recursos, né, são incríveis de você poder trabalhar a história dentro dessa questão da gente pensar nos alunos de Poe. Ele também nos proporciona esta possibilidade, né, da gente sair do livro convencional, sair daquilo que nós gostamos, né, daquilo que a gente acha que é importante, e a gente provocar na criança outras possibilidades. Então, não necessariamente o livro precisa ser infantil, o livro pode, o livro para crianças menores, a gente falou muito disso, acho que foi uma coisa que ficou bem marcante, né, esse livro para a infância. Então, esse livro não precisa ser um livro para criancinha, esse livro pode ser um livro que permeie várias faixas etárias, e esses recursos vão contribuir para esse
para esse processo de amadurecimento leitor. E aí, quanto mais eu tenho ferramentas dentro desse livro que me abranjam conteúdos e possibilidades diferentes, que eu possa brincar com o livro, mais eu vou conseguir atender e atingir as crianças que eu quero, né? Pode pôr lá, Mi? Por próximo. Eu sei que vocês têm pontualidades britânicas, né? Então, aqui eu falei da escolha, né? Esse laboratório... Tem alguém perguntando o autor ou autora do livro. Ah, Edith Chacon. Eu vou colocar lá, todos esses que eu falei hoje, eu vou colocar lá na nossa pastinha, tá bom? Edith Chacon, a editora se chama Abacate. E, apesar do livro se chamar Salsicha, a editora é Abacate. Eu vou pôr aqui, tá bom? No chat, ó. Edith Chacon. É um grupo editorial e ele saiu pelo selo Semente. É um grupo editorial bem interessante. Eu queria falar uma coisa, comentar o quanto é legal esse tipo de livro e quanto ele é um espaço enorme que ele tem numa aula de Paul, né? Porque não é simplesmente ler, pegar só o livro e ler. Um livro desse vai usar a aula toda, né? Ou até mais do que uma aula, né, Gi? Total, né? Quanto a gente pode dar importância. O livro não serve só para aquele momento pequenininho, né? O livro ele é muito maior que isso. Não tem como não brincar com um livro desse. É atrair os alunos. Bom, só um comentário. Vamos lá. Não, mas é isso mesmo. Essa possibilidade da gente entender, né, que o livro ele não tem só como propósito aquela leitura. E se o livro ele trouxer essa diversidade de possibilidades de assuntos, o mesmo livro pode permear vários assuntos. Esse mesmo que eu li da Terra, a gente fala sobre a Terra, fala sobre o mar, fala sobre as pessoas, está falando sobre o silêncio, tem muitas ferramentas. E esses livros mais lúdicos, eles podem também sair um desdobramento gigantesco, né? Então, aqui, né, dentro da nossa autonomia, dessa importância, né, dessa boa indicação, a gente só está certificando, né, no nosso PowerPoint, só certificando isso, que quando a gente pensa no livro, que vai trazer reflexões e desdobramentos além da leitura. Porque o livro, se ele for lido somente para a gente responder uma questão, ele não vai trazer o desdobramento, ele não vai me permitir essas reflexões. Então, quanto mais ele for abrangente, quanto mais ele for, quanto menos óbvio ele for, mais possibilidade eu tenho de trazer isso como uma ótima ferramenta para o meu POU, para a minha unidade, né, para a minha iniciativa, e ter sucesso, né, com a indicação da minha turma, tá? Só mais um, Gi. E aí, assim, a gente está... Só para a gente fazer o encerramento, eu quero muito que esse mão na massa a gente deixe para a lição de casa, tá? Não se preocupe, não vou estender o horário de vocês. Então, dentro do Iguais, mas nem tanto, a gente tem aqui uma leitura lúdica, pouco texto, uma ilustração fora dos padrões, isso é importante. Tá vendo? As crianças são todas meio vermelhinhas, o tom de pele não é um tom tradicional, todo mundo é de uma cor só, então tem disso. A gente começa com a brincadeira que os dois se chamam Lio, só que ela é uma menina e ele é um menino. E aqui a gente tem as inúmeras brincadeiras com as palavras, né? Trazendo esse repertório de brincar com a criança com as palavras, com as possibilidades das palavras. E de acordo com o que ela me traz sobre qual a palavra que eu estou sugerindo, esta criança já vai me dar a intenção, eu vou conseguir entender, né, a maturidade leitora do grupo. Então, de lição de casa, né, o que eu queria, de novo, né, gente, não é para ninguém, né, é uma coisa muito saudável, muito gostosa. Eu gostaria que vocês, dentro do possível, sem atrapalhar a rotina, que vocês me trouxessem na próxima aula um livro que vocês acreditem que possa permear por várias faixas etárias. Beth, mas eu não tenho, eu sei do livro, mas eu não tenho aqui. Não tem problema, traga o nome do livro, a foto do livro, né?
faz uma pesquisinha, traz a foto do livro, não tem problema. Mas eu quero muito que a nossa próxima etapa, a gente possa pôr esse mão na massa dentro dessa significância de que livros podem permear diferentes faixas etárias e por que a gente acredita que essa leitura possa fazer isso, tá bem? Mais uma, Mi, por favor, Gi. E aí, para que a gente possa terminar, a gente está no horário, né? Tá tudo certinho, né? Tô bonita, tô comportada hoje? Tá super. Então... Não tem problema, porque a gente deu uma atrasada, que não tinha chegado todo mundo. Ok. Então, qual é a nossa reflexão do nosso encontro de hoje, né? Então, a gente falou no módulo anterior o que é essa literatura, da onde ela veio, esta origem. Lembra que eu falei desse percurso? Então, a gente começou com o que é, porque é importante contextualizarmos de como esses livros, como essas preciosidades chegaram até nós. Então, o que é, como é que ela foi concebida, a partir de quando ela começou a ser repensada. E hoje a gente veio trabalhar para quem? Então, quais são essas ferramentas de trabalho que eu posso desenvolver? Quais são essas habilidades que eu posso propor para o meu grupo? Que tipo de gincana, de jogo, de brincadeira eu posso propor para o meu grupo com a intenção de eu desdobrar este livro e ele permear por diferentes faixas etárias? Vimos a questão de recursos gráficos, o livro ilustrado, em homenagem a Juliana, as brincadeiras, eu te falei que já estava na pauta, mas foi muito bem-vindo. Então, a ilustração, a importância que isso tem, o preparo do material, né, o tipo de livro, a forma que ele foi concebido para que eu possa ter o entendimento que houve uma intencionalidade para aquilo. O livro do uniforme, aproveitando a dica da Maria, já foi lido em várias escolas e quase que nenhuma escola percebeu as asas do morcego. Sabe por quê? Porque as pessoas pegam o livro e falam, não pode mexer, não pode estragar, não pode manusear, não pode... Cuidado! E aí não se permite brincar com o livro, né? Desenvolver essa habilidade de ler o livro além do que está escrito. Tá bem, meninas? Então, de lição de casa, está anotado aqui, escolher um livro que você, não importa o livro, se você não tiver, tudo bem, lembra, não é nenhum, ninguém vai ser reprovado por causa disso, mas tragam uma sugestão de livros que vocês considerem que sejam permeadores, são livros que possam ser permeados, né, por várias faixas etárias. Né? Escolham um do agrado de vocês, que vocês gostem, e tragam para a gente dividir e compartilhar no próximo bloco, tá bom? Eu vou colocar essa pilha de livros linda que nós falamos hoje, que conversamos e que sugerimos. Todos que foram sugeridos por vocês, por favor, coloquem lá no Drive. Vocês viram que quem mandou o Mão na Massa da semana passada estava prestigiado na apresentação, estava lá os desenhos, estão à venda por alguns milhões de euros, vocês podem ir lá fazer a aquisição, e eu vou pedir para que vocês, por favor, se puderem, participem, preencham lá o Google, o Google Form, cada dia tem menos coisas para serem preenchidas, porque eu já sei quem são vocês, né? Então tá mais simples, mas é importante a gente ter essa reflexão do grupo para o nosso próximo encontro, tá bem? Gratidão, menina, Sabrina, Gi, mais uma vez. Elizabeth, muito obrigada a você. Vocês são todas lindas. Uma troca imensa. Pessoal, a Helena acabou de colocar no chat o link para o Google Form, então, sem desculpa, já cliquem aí, já fica salvo. Já faz agora, quem não precisa fazer depois. Já isso que eu ia falar, já clica aqui no chat, já enquanto a gente vai se despedindo, vocês vão abrindo a câmera para a gente tirar as fotos. Elizabeth, muito obrigada. Uma boa noite só para a gente parar